sido desatando líderes em cada território. Amém. Nós temos sentido isso, os líderes estão sendo desatados. Amém. Até eu estou desatada. Amém, Deus. Até eu estou aqui desatada diante desse desafio. Uma igreja onde Deus tem operado tremendamente. Amém. E eu quero ser usada também nesta tarde. Amém. Então, o tema da nossa mensagem é: não há como viver a multiplicação sem semente e solo. Pode multiplicar sem ter semente? Se não tiver plantio, pode ter multiplicação? Se a semente não morrer, pode ter algum fruto? Então, não pode haver multiplicação sem semente e solo. Nós vemos o Senhor falando em João 12, 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se o grão de trigo, ou qualquer grão, cair na terra e não morrer, fica na vida, dá algum fruto, vai ficar sozinho, né? Mas se ele morre, aí temos o fruto. É verdade, não é? Levando isso para a nossa vida com Cristo, nós conhecemos o Senhor Jesus e sabemos que a morte dele aqui é resultado. Ele deu a sua vida para que houvesse esses frutos, somos nós. Em todo o canto dessa terra tem os frutos, resultado da morte de Cristo. Ele deu a sua vida para que nós viéssemos a ser filhos de Deus. Amém. Por causa dele nós somos filhos. Como diz João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Então eu quero um forte aplauso para esse Jesus. Ele deu a sua vida. Ele morreu para que nós tivéssemos os frutos. Nós somos esses frutos. Louvado seja Deus. Grande é o amor do nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Nós sabemos que Ele é o primogênito, e agora nós somos filhos também. Amém. E aí, Jesus agora é o primogênito. Aleluia. Ele veio como único e agora é primogênito, porque gerou esses filhos todos aí. E Paulo fala isso em Colossenses 1,15, fala sobre isso. Que ele, por a morte dele, por ele ter dado a sua vida, nós nos tornamos os seus irmãos. Que privilégio ser irmão de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Sabemos que a multiplicação só vem com a semeadura, não é verdade? Amém. Alguém pode multiplicar sem semear? Então tem que ter semeadura. Não há como crescer se não houver solo. Tem que ter a semente, tem que ter solo. Não é verdade? Então nós, que tipo de solo você é? Que tipo de solo eu sou? Deus está falando nos nossos corações, mostrando quem somos, né? Mas como você recebeu Jesus, eu acredito que seu solo é a boa terra, né? Amém. Recebeu Jesus, floresceu, está aqui crescendo, cada dia mais. Então, somos essa boa terra. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus por Ele ter escolhido a cada um de nós, porque a Bíblia diz que o Pai entrega para Jesus e Ele cuida e não deixa, não lança fora. Aleluia. Nós não vamos ser lançados fora, Glória a Deus. porque o Pai nos entregou a Ele e Ele não lança fora. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Podemos abrir nossas Bíblias em Mateus 13, de 1 a 8.
Mateus 13, 1 a 8. Podemos ler 13, de 1 a 8. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntando-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas. Eis que mais uma parábola é essa aqui, a parábola do semeador. É a parábola que ele está falando aqui, em Mateus 13. Ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. O semeador saiu para quê? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram. Vou precisar de água por aqui. Eu não bebo água, mas tem mais a garganta da água. Trabalhando com aquelas crianças, né? Tudo cheio de virose. Eu não pego virose, não. Ela não pega. Mas fiquei ensaiando, né? Tentando. Mas eu sou passada, né? Em casa não estava nem, se tivesse ensaiado em casa, então nós estávamos enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram as sementes. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha. Terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e logo se secou-se, porque não tinha raiz. 2 terrenos que não foram bons, né? Em um estava o quê? Foi beira do caminho. E o outro, pedregoso. Isso é bom? Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Foi lido Mateus 13, de 1 a 8. Então já sabemos que temos que multiplicar. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite, nesse início de noite, sobre multiplicação. E sabemos que o solo tem que ser bom. E eu estou vendo aqui solo muito bons. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que fazer? O que nós podemos fazer para que sempre estejamos encontrando solo que seja bom e dê sementes? Nós temos que ter uma vida de oração, vida de jejum e oração,
para a gente acertar logo no solo certo, né? No solo que seja pronto para frutificar. E eu creio que tudo vai depender dessa nossa vida de santificação, de arrependimento de pecados, de abandono de pecados, e nós vamos direto no solo fértil. Porque é muito difícil para nós, muito ruim, muito desanimador, quando a gente chega que vai para um solo e dá toda aquela alegria, né? Ponto, meu Deus, que maravilha! Que vida é essa? Que maravilha que essa vida que eu acertei, que hoje eu peguei para Jesus, muita alegria, recebeu a palavra, mas é um solo pedregoso. Aí passa um tempinho, vem os tormentos, as situações da vida, os desânimos, o inimigo começa a investir, e aí a pessoa desiste. Eu creio que nessa tarde, nessa noite, nós estamos aqui com terrenos, com solos bons. Glória a Deus. Amém. Vai dar semente. Glória a Deus. Muita semente. Amém. Nós sabemos que não é fácil quando a gente chega num solo desse nível aqui, não é isso? É muito triste quando a gente vê que chega, que planta à beira do caminho. E aí chega, você na beira do caminho, vem as aves e comem os demônios. Vamos trazer para a nossa realidade. Aqui uma parábola. Mas vamos dizer que são as pessoas que recebem Jesus, mas depois, quando a semente cai num terreno desse, à beira do caminho, aí logo vem o inimigo e pega aquela semente, porque a pessoa na verdade não recebeu mesmo como deveria, não se entregou totalmente ao Senhor, e aí começa a vir os demônios, pessoas usadas pelo inimigo para desfazer aquela obra que Deus nos usou para fazer. E muitas vezes já estamos tão animados, né? Já estão dentro, no meio da igreja, já está de maravilha, a gente abafando mesmo, graças a Deus, mais uma vida. Mas o inimigo começa a colocar coisas na cabeça, é a beira do caminho, ele não deixou se firmar, porque senão o inimigo não tem vez. Mas foi a beira do caminho, não se firmou, e acontece que a gente vai falar, nós, filhos de Deus, temos que dizer a palavra como ela é. E aí, com certeza, o bispo, a bispa, qualquer um que estiver no púlpito, alegre por aquela vida que foi plantada a semente, a palavra de Deus. E aí, quando pensa que não, a pessoa ouviu falar de dízimo. Ah, tem dízimo, é? Aí o diabo vai logo procurando. Você pensa, sabe o que? Que eles queriam ter você? Eles querem o seu dinheiro. Então, em nome de Jesus, nós vamos encontrar sempre, com orações de Jesus, terreno bom, fértil. Nenhum terreno nesse nível, nem nas nossas vidas, em nome de Jesus. Já chega, foi passado isso. Foi passado. Essas pessoas que a gente sabe que foi na beira do caminho, e era um terreno que não estava legal, e aí vem as aves, vem os pássaros, e na nossa realidade, trazendo a palavra para a nossa realidade, vem os inimigos de Deus, usados pelo diabo, para dizer assim: não vive falando dinheiro, aqui só é dinheiro, aqui só é dinheiro, e aí vai embora, acabou. Mas não virão mais pessoas aqui assim, nem em lugar nenhum desse ministério. Todos vão entender que o Senhor diz na sua palavra, que lá em Mateus 25, de 31 a 46, o Senhor diz: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer. Amém. E nós
Precisamos realmente sermos ricos. Não é somente uma prosperidade, não, ricos. Eu vejo isso na terra quando eu chego ali durante a semana, naquele bairro, não vou citar aqui o nome para não expor, muitos já sabem, que eu chego ali que vejo tanta coisa para fazer. E eu digo, meu Deus, onde é que estão os dizimistas? Onde é que estão os ofertantes? Os primiciantes? Manda mais, Senhor. Dinheiro venha porque eu preciso dar comida a essas crianças. Dinheiro venha porque eu preciso dar diversão a essas crianças. Ter uma piscina para que elas gastem energia numa fase dessa tão difícil entre a fase de final de infância para adolescência. Elas precisam de estar se agitando lá, tomando seus banhos de piscina. Precisam ter um muro cercando aquilo ali para que nós possamos ser protegidos. É cachorro entrando, é ganso entrando. Nós precisamos de dinheiro. Amém. O Senhor disse: vide, fazer discípulos. E fazer discípulos você encontra todas as situações. E quando se trata de pequeninos em bairros, que são bairros marginalizados, gente, pelo amor de Deus, uma criança é uma vida inteira para Jesus. Eu com 77 anos, plantando ali naquela, eu tenho certeza que ali é terreno fértil. Eu com 7 anos recebi Jesus, foi um terreno fértil ou não foi? Tem 70 anos que o Senhor me deu esse direito de conhecê-lo. E estou aqui a minha vida inteira para o Senhor. Claro que tem as fragilidades, as fraquezas, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém. Quando se fala fraqueza, não está se falando de pecado premeditado. Está se falando de coisas que acontecem de repente. Alguma coisa que se fala, alguma coisa que se faz, que não foi planejado. O Senhor aperfeiçoa o poder dele nisso. Porque imediatamente nós pedimos perdão, nós confessamos, nós deixamos. Ele está aperfeiçoando o poder dele em nós. Então é uma vida inteira, queridos. Então nós temos que levar sempre isso, temos que orar, pedir a Deus mesmo, para nós estarmos investindo nessas vidas, nessas crianças. O que é que elas têm de esperança? Se vocês soubessem os casos que eu encontrei lá, você diz assim, não tem esperança nenhuma. Mas Jesus já chegou lá. Jesus já chegou lá, então tem esperança. Agora é preciso que nós possamos entender que precisa de dinheiro. E muitos terrenos que nós plantamos vieram e saíram porque tem pavor de dar dinheiro. E aí dá desculpa. Diz nada, só quer falar de dinheiro. Para que dinheiro? E você não gosta de dinheiro? E nós não gostamos de dinheiro? O reino de Deus precisa de dinheiro. Ele não vai mandar descer dos céus, porque essa obra é nossa. Amém. Somos nós que temos que investir. Somos nós que temos que fazer aquilo que é necessário ser feito. Vai ter algumas dificuldades nisso, porque alguns estão pensando que a gente quer dinheiro, que é para fazer viagens famosas. Não, nós queremos dinheiro. Vai entrar viagens famosas também, muito divertimento, porque Deus gosta de deixar os seus filhos abençoados. Mas nós queremos dinheiro daquela maneira que é correta, dizimando, ofertando, primiciando. A gente dá e o Senhor manda o dinheiro. A gente investe na obra e o Senhor manda o dinheiro. Então eu vou continuar, vou dizer ao meu marido, eu quero dar dízimo dobrado, porque eu quero dinheiro para aquele sítio ser transformado em um lugar onde as crianças entrem e achem ali um pedaço dos céus. Glória a Deus. Então dobrar o dízimo, dobrar as ofertas, porque é desse jeito. Estou pensando que a gente quer dinheiro, que é para poder ter belos apartamentos. Deus dá tudo isso, mas a finalidade é investir no reino dos céus. A finalidade é fazer o reino de Deus crescer. Vocês já viram a lista? É bom que leiam, né? Deixa marcado para ler em casa. Mateus 25, de 31 a 46. A obra que temos que fazer, a lista que Jesus disse, que vai nos chamar assim: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer. E aí vem uma lista: quando eu estava enfermo, quando eu estava na prisão. Meu Deus, é uma lista muito grande. E tudo depende de dinheiro. Então nós temos que
ser fiéis, dizimando, ofertando, iniciando, para que o dinheiro venha e nós possamos fazer essa obra maravilhosa do Senhor. Não tem que ter terreno fértil. Pessoas que entrem na casa de Deus entendam isso, que na primeira palavra que fala sobre dinheiro, sair porque diz que só quer dinheiro. Não, precisa de pessoas que venham, que sejam realmente terreno fértil, que a gente plante e veja o resultado. E quando falar de dinheiro, pede, tira a mão do bolso, meta a mão do bolso, entregue. Venha ao altar entregar. Que está pensando que ele quer dinheiro para quê? Será que tem alguém enganado aqui? Não está sabendo que está nos últimos dias? Se for para construir edifícios poderosos, tem que ser aquele que tem que estar firmado de tal maneira que os terremotos não venham derrubar, não é? E mesmo assim, se o Senhor permitir, até esses caem. Verdade. Então você está pensando que é para isso? Pode tirar o cavalinho da chuva, porque é só um bobo que vai planejar fazer coisas grandes somente pela sua própria vontade, para se satisfazer o seu ego, só para Jesus, só para o reino dele, porque vale a pena dar comida a quem tem fome, vale a pena dar remédio a quem está doente, vale a pena na prisão, alegrar alguém que está lá preso, vale a pena investir na obra de Deus, vale a pena ganhar vidas. É para isso que nós somos chamados, para ganhar vidas, para atrair as pessoas aos pés do Senhor Jesus. E a gente precisa de dinheiro. Quando eu chego no nosso carro lá no sítio, os meninos ficam alegres. A pessoa, se eu fosse uma pobretona que não tivesse nenhum carro para ir até lá, eu digo, quem é esse que vem cuidar da gente? Ela vem cuidadinha com uma mochilinha de ônibus assim. Misericórdia. Ele vem cuidar de nós, mas a gente chega com o carrão. Oh, glória a Deus. Ainda tem aqueles terrenos pedregosos e os terrenos da beira do caminho. Ainda fica dizendo, para que eles querem carro? Olha para isso, é para isso que eles querem primícia, porque quer carro, né? É para querer carro mesmo, para fazer a obra do Senhor. E eu queria que você tivesse a coragem de entrar no carro também e para a gente fazer. Porque onde nosso carro vai, vocês não gostam de ir. É pena que muitos gostariam que fosse nas praias, né? Coisa rara, né? A gente acontecer isso. Mas a gente pode ir à praia, não tem nenhum pecado. Agora, só espero que quando nós estivermos entendendo que a prosperidade é para Deus, não venhamos chegar no domingo e dizer, hoje tem logo, né? Ninguém aguenta, eu vou tomar um banho de mar. Domingo não. Seu carro, você arranja seus dias para fazer seus passeios, Deus não tem nada contra o lazer. Agora, no domingo, não, no domingo é isso aqui. Está escrito em Hebreus 10, 25, não se aparte da congregação, como é costume de muitos, não se aparte. Então tem esse tipo de terreno aí também, né? Que recebe tudo de Deus e pensa que é para fazer o que bem entende, sair no domingo, passar o dia fora, deixar a congregação vazia. Não, você tem prosperidade para fazer as coisas do jeito que Deus ensina. O domingo é a casa de Deus, é a se alegrar com o dia que Jesus Cristo foi ressuscitado e as famílias reunidas no templo para adorar, para louvar, para agradecer a Deus. E glória a Deus. isso não descarta o adorar a Deus em casa, né? Glória a Deus. São 6 dias em casa adorando. E o 7º dia, as famílias juntas adorando aqui. Também por ter 6 dias adorando em casa, não quer dizer que se tem culto na quinta-feira que não possa vir. Que tem um culto na terça que não possa vir. Não, mas estou dizendo que o 7º dia, o domingo, não é para a gente pegar nosso carrão. Nossa prosperidade é para a gente fazer o reino crescer. Não para detonar a casa de Deus, esvaziar a casa de Deus no domingo para ir passear. Não, passei no outro dia. Você vai ficar tão próspero que qualquer outro dia da semana você pode sair. Empresários. E qualquer dia da semana você vai passear, mas o domingo não, é a casa do Senhor. Famílias reunidas adorando a Deus. Pai, filho, mãe, todos juntos adorando a Deus. Terreno fértil. É esse o terreno que Deus quer.
não fica distorcendo a palavra. E vem os espinhos, as pedras, os pássaros, destruindo tudo, acabando com tudo. São esses os terrenos. É esse o terreno que Deus quer. O terreno bom, que produz frutos. É para produzir frutos. Amém. Nome de Jesus. Então, como diz a palavra aqui no versículo 8, Mateus 13:8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. É esse o terreno que Deus quer. E eu só estou enxergando aqui esse terreno. Amém. Glórias a Deus que eu só vendo esse terreno. E também eu estou sabendo que vocês nessa vida de oração, das revelações de Deus, você vai acertar em terrenos semelhantes a vocês. Terrenos férteis. Não vamos perder tempo não, basta ter uma vida de oração, uma vida de santificação, e Deus abre nossos olhos espirituais, e a gente passa por esta casa aqui. Não, essa não é, Deus disse que não é essa não, essa aí é terreno pedregoso, não vai longe, não vai para outra. Essa aqui, Deus já mostrou, essa aqui é terreno fértil. Amém. Vai dar semente. Amém. Aí não pode perder mais tempo não, queridos. São os últimos dias da igreja na terra. Tem que ter uma vida de oração, uma vida de humilhação diante de Deus, um coração quebrantado. Ele não despreza jamais, como está escrito em Salmo 51, versículo 17: quebranta teu coração, quebrantemos nossos corações, e o Senhor mostra, revela, e a gente não vai perder tempo, vai ficar aqui cheio de terrenos férteis. Cheios. Aqui não é pouco para os terrenos férteis que dirão. Terreno fértil, e não vai ter problema de estar desistindo no meio de caminho, porque eu vi essa conversa lá, porque isso assim. Não, é terreno fértil, e sabe o que tem que fazer? O que tem que fazer é dar frutos. Glória a Deus. Tem consciência da sua posição, frutíferos. Estão ligados na videira e por isso é fruto. Se está ligado em Cristo, dá fruto. Células, mais células, frutos e mais frutos, porque eu só vejo terreno fértil aqui. Amém. E ainda não tem céu, está programando aí com certeza. Amém. Eita glória, louvado seja Deus. Que ainda não convidou as 3 mulheres para ir no terceiro sábado de maio, já vai convidar. São 3 mulheres para cada congregação. 3 visitantes, mas eu acredito que aqui vai ter umas 10. Eita glória, umas 10 mulheres. Ainda mais que dobrou o tempo, não é? O tempo ia ser agora em maio, que ia levar os 3 frutos, as pessoas que vocês conquistaram. E agora não, vai ser ia ser agora em abril, e agora vai ser em maio. 2 meses para vocês conquistarem 3 vidas. Eu não acredito. Vai conquistar mais de 10. Louvado seja Deus. E tudo frutíferas. Nenhuma cheia de preservada, nenhuma deixou nas aves comer a semente. Nenhuma delas vai ficar firme na presença, vai estar conosco até a volta do Senhor Jesus, porque o Senhor está abrindo nossos olhos espirituais e não vai nos deixar perder tempo. Vamos acertar em cheio. Chegar naquela fila de supermercado e olhar assim: é essa, Jesus, terreno fértil, que vai dar 1, vai dar 100. Eita Jesus, então vamos lá. E aí, filha, tá triste por quê? É porque semana passada eu estava com o carrinho cheio. Essa semana não consegui comprar nem metade. E você já descobriu que é o terreno fértil, você abraça. Não vai certeira, não vai abraçar terreno pedregoso. Deus vai abrir seus olhos para só abraçar terreno fértil. Aí abraça e diz: filha, você não sabe da boa notícia que nós temos. Jesus, aquele que deu a vida na cruz do Calvário por nós, Ele está vindo e vai ter um novo céu e uma nova terra. E abraçadinha com ela, viu? Vai ter um novo céu e uma nova terra. Não vai precisar de carrinho de supermercado. Vai ter um banquete que Ele estará nos servindo o tempo todo, filha. Você não quer agora relembrar isso comigo? Você quer relembrar?
lembrar aquela morte na cruz, a vida que Ele deu por você, e você quer também aceitá-lo? Ah, eu quero. Ali mesmo você faz a oração e você toma logo o número do celular e te acompanha. No segundo domingo aqui da congregação, vocês já estão com elas, não é uma não, elas. E no terceiro sábado no Cima de Arqui, com elas, para a glória de Deus. Terreno fértil, terreno fértil. Louvado seja Deus. É o que nós queremos, é o que Jesus quer. Ele tem todas elas. Só basta a gente recorrer. Jesus quem é? Está tudo na mãozinha do Pai. O Pai vai entregar para Jesus e quem vai ser usado somos nós. Olha aquele ali que eu vou entregar para meu filho. É aquele ali, é aquele. Olha. Vai lá, fala. Certo? Vai ser desse jeito. Não tem mais tempo para a gente viver de qualquer jeito. Não tem mais tempo para viver um pecadinho guardado. Meu Deus, é um pecadinho todo mundo faz. Não tem mais tempo para isso. Tempo agora é santificação. Santificação. O Senhor disse para Josué, capítulo 3, versículo 5: santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilhas. E o nosso amanhã é hoje. Hoje Ele já está fazendo maravilha nesse lugar. E vai continuar fazendo maravilhas. Porque o nosso Deus é o Deus das maravilhas. Com santificação. Santificação. E nada de dizer, mas eu não posso confessar que eu estou com vergonha. Vergonha para fazer o pecado diante de Deus. Fez? Agora confessa, escancara e diz: Senhor, nunca mais vou fazer, como está escrito em Provérbios 28, 13. Abandonar. Quem confessa e deixa, abandonando, alcança misericórdia. É para confessar e deixar. Papai do céu, bonzinho, você vai para Ele, como está escrito em 1 João 1,9. Aí você diz: papai, o senhor viu, né? Não aguentei. Aí papai, me perdoe. Papai, está perdoado. Ele diz em 1 João 1,9: que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda justiça. Pronto, papai perdoou. Passa 2 dias, 3, de novo. O mesmo pecado. Nem vai para ser outro. Mas o outro não foi premeditado, né? Então se fala que o pecado não é premeditado, porque o propósito é um negócio mais sério. Você se arrumar toda, se preparar toda para aquele pecado, o negócio é mais sério. Vai ser assim. Eu vou fazer assim. Não, pelo amor de Deus, você não é mais escrava de pecado. Você não é mais escravo de pecado. Quando Jesus nos salvou, Ele nos libertou do pecado. Pecado na nossa vida não pode ser premeditado, programado. Eu vou sair. Não. Esses pecados que de repente acontecem, imediatamente vai lá e confessa. Tem a pastor, tem a bispa aqui. Tem o bispo para os homens, a bispa para as mulheres. Tem discipuladoras que ela vai dizer se pode ser como discipuladora tal ou líder de célula tal, ela sabe mais ou menos, né? Deus mostra para ajudá-la nessa obra, mas não deixa pecado sem confessar, porque você perde a autoridade, o diabo faz picadinho de você. Não deixa o pecado sem confessar. Glória a Deus. É triste o negócio. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, depois vocês leem que tem que passar mais rápido. Tinha um homem, era um homem, um crente, né? Como vocês ficam admirados, o líder fez isso, a minha líder fez isso, o meu líder fez isso, a gente admira, né? A igreja de 1 Coríntios, no capítulo 5, tinha um homem cheio do Espírito Santo, a igreja cheia de mistérios, cheia de dons, não é? O que é que se pensa? E pensa, não, essa igreja não tem ninguém pecando, pois o homem estava abusando, estava tendo um caso com a mulher do seu pai. Ele não confessou. Foi pior para ele, não é? Ele não confessou, alguém descobriu, falou para Paulo. E aí, Paulo disse: entrega esse tal a Satanás. Já ouviram sobre isso? 1 Coríntios? Um líder cheio do Espírito Santo teve que dizer isso, porque o cara estava calado, gostando do negócio. Em vez que o crente
não é mais escravo de pecado, tem que jogar fora. Amém. Ele estava gostando do negócio, a mulher do pai, olha para isso. Aí foi descoberto. Ele nem para agilizar o pedido de perdão, Paulo aí diz, entrego esse tal a Satanás para que o Espírito seja salvo. Sabe o que significa isso? Tirar o nome no meio da igreja, riscar o nomezinho. O que é desligado na terra é desligado nos céus. Aí Satanás faz dele picadinho, mas ainda tem uma chance. Se ele se arrepende, ainda pode ir para os céus. Amém. Mas o que sofre na mão do diabo não é brincadeira. Não vamos dançar essa dia pro cão, não. Nós somos semente, nós somos terra fértil. E aí não podemos deixar desperdiçar essa obra maravilhosa na vida que Deus colocou na nossa vida. É uma obra linda que Deus tem para nós. Muitos frutos. Então quando o pecado vem, a gente manda embora. Não quer ele de jeito nenhum. Amém. Abandona, confessa e deixa. Todo mundo faz, não quero nem saber se todo mundo faz. Você é filha de Deus, você é frutífera, você é um terreno fértil, tem uma grande obra na sua vida, então não pode olhar porque todo mundo faz, mas não é filho de Deus. E se tem filho de Deus fazendo, vai fazer com você se arrepender e deixar. Amém. Em nome de Jesus. Terreno fértil, não é isso? Nós somos terreno fértil. Eu encontrei aqui terreno fértil e estou falando para os terrenos férteis. Em nome de Jesus. Eu quero saber nesta hora se tem alguém aqui que se sentiu que não era esse terreno fértil. Estava sendo aquele terreno que ficou meio fraco, viu a conversa de um, de outro, e começou a desistir. E está aqui só por estar, mas não tem mais aquela fé do princípio, né? Aquela alegria da semente que cai no terreno pedregoso, né? Que tá toda alegria, mas depois acabou. Se tem alguém nessa situação, em nome de Jesus, feche os seus olhos. É bom que toda a igreja feche os olhos. E se alguém está nessa situação, não só feche os olhos, mas também diga ao Senhor que hoje foi o último dia que você ficou infrutífera. O Senhor é capaz de transformar terreno pedregoso em terreno fértil. O Senhor é capaz de transformar esse terreno que está na beira do caminho em terreno fértil. Basta você querer. O que é que Ele não pode fazer? Diz para Ele, Senhor, o Senhor sabe. Eu também como aquela semente que cai, aquele terreno que caiu na semente na beira do caminho. Eu sou a beira do caminho. O Senhor sabe disso. Fiquei toda cheia de coisa, os bichinhos vieram, e cada um dizia uma coisa, e eu embaracei toda a minha mente, meu coração se perturbou, meu coração ficou enganoso mais do que já era. Então hoje é o dia de você deixar essa vida. Fica firme agora em cima do Senhor. Toma posse da sua posição de terreno fértil hoje, porque para Deus não tem nada impossível. Deixa o Senhor dar frutos através de você. Deixa o Senhor fazer a obra que Ele tem que fazer. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Tem uma mulher de 77 anos tomando conta de 22 crianças. Tem muita coisa para fazer. Você não pode ajudar? Você não pode se oferecer para ser esse terreno fértil? Não tem somente essa mulher de 77 anos fazendo a obra com crianças. Mas tem muita gente aí atarefada, sobrecarregada, porque você foi se dar o direito, achou que podia continuar nessa vidinha de terreno que é beira de caminho. As bichinhos vieram, acabou com tudo. Ficou zerada. Fazendo só de conta que é. Chega aqui com nada. Se tiver alguém assim, porque o que eu vejo aqui é só terreno fértil, mas de repente, se tem alguém assim, hoje é o dia de se entregar ao Senhor e dizer: eu tenho que ser o que o Senhor quer que eu seja, que é frutífera, dar frutos e mais frutos, frutos e mais frutos, até a volta do Senhor. Se foi terreno de pedregoso, recebeu com tanta alegria, ficamos todos alegres, e estamos achando que você é um terreno fértil. Mas se você está sentindo que nós estamos enganados, que não é fértil, que
que está sentindo já o abalo, que está vendo já algumas conversinhas que você está ouvindo tudo, está se misturando. Então hoje se arrepende e põe assim na sua posição, terreno fértil. Seja esse terreno fértil em nome do Senhor Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. A nossa missão é ganhar vidas. Não tem desculpa para a gente, é ganhar vidas. Ganhar vidas. Ah, porque meu pai estava doente, porque meu pai... Mas é como aquele homem de Mateus capítulo 8. Ah, eu vou primeiro enterrar meu pai. Jesus não aceitou desculpa do homem que foi enterrar pai, quanto mais as nossas desculpas de farrapadas. O homem estava velho, ele ia esperar o velho morrer para depois seguir Jesus. Que era seu costume, né? Se ele tem um pai velho com 70 anos, já pensou meus filhos com 77 anos, para ele fazer a obra, vão esperar que eu chegue aos 100? Quanto tempo perdido aí? Eu já disse que nós somos soldados que não podemos parar, porque temos um Senhor Jesus que cuida daqueles que estão lá parados, impedidos de fazer a obra. Não pode parar. Jesus diz, não tem desculpa. O velhinho está lá, dá um jeitinho, quando alguém vai tomar conta do velho, você vai esperar 30 anos que eu me faça 100 anos para poder você começar a me seguir? É para seguir agora. É para ser frutífero agora. Pode deixar passar. Não, mas vamos fazer um pé de meia primeiro. Você investe no Senhor, você dá dízimo, oferta do que você tem e o dinheiro vem. Amém. E o dinheiro vem. Amém. Você falando, venha dinheiro para fazer aquela obra lá do Miguel. Venha, me ajude aí a chamar, porque eu estou chamando, viu? Para vir dinheiro, para fazer a piscina, para fazer o muro, para os meninos ficarem bem confortáveis. Vai chamando dinheiro, mas para chamar dinheiro tem que ter responsabilidade, dizimar, ofertar, primiciar. E o dinheiro vem. Venha dinheiro. E continuar. Vai ganhar muito dinheiro e vai continuar dizimando, ofertando e primiciando, para não paralisar a obra do Senhor na tua vida. Vai chegar muito dinheiro, porque nós temos que fazer a obra. A obra do Senhor não se faz caindo dinheiro do céu. O Senhor manda para nós quando nós semeamos. Semeie e você vai ver o que Deus vai fazer. Então, terreno fértil é o que você está sendo agora. Então, eu creio que você que estava assim toda atrapalhada, ela disse que aqui só tem terreno fértil, mas eu estou aqui tão atrapalhada. Eu acho que eu sou pedregoso. Você achou, passado, não é mais. Você é terreno fértil. Aqui não fica um que não seja terreno fértil. Porque esse lugar vai crescer, é para a glória de Deus se manifestar. Daqui a uns dias esse lugar não vai caber. Então você não pode ficar no meio desse jeito. Você tem que tomar sua posição. Todo esse terreno fértil. Para a glória do nosso Deus. Se você acredita nisso, aplauda Ele em nome do Senhor Jesus.